Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que a gente tem a playlist das resoluções aí das questões anteriores, né, do Enem de 2019 também, primeira aplicação, e agora a gente está corrigindo a segunda aplicação, né, então não deixem de acompanhar aí, a gente vai fazer a resolução da segunda aplicação também para ajudar vocês aí nesse período aí de revisão, tá bom? Então tá, a gente está corrigindo a segunda aplicação, tá bom, gente? Olha só, o Enem 2019, vai lembrar, né, que no caso, segunda aplicação, caderno azul, beleza? Então tá, a gente já fez o textinho aqui, a questão 9, né? Aí agora a gente vai para a questão número 10, olha só. A questão número 10, ela tem um texto, né? Ela descreve o seguinte, olha só, como falam os brasileiros. Beleza, ela descreve o seguinte: é através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se reflete a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático, que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês. E, mais ainda, a linguagem também oferece pistas que se permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado. E por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade, naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução, é frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Aí a pergunta descreve o seguinte, olha só, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para o quê, né? Por que é utilizada a linguagem formal? Olha só. A. Estabelecer a proximidade com o leitor. B. Atingir pessoas de vários níveis sociais. C. Atender às características do público leitor. D. Caracterizar os diferentes falares brasileiros ou é atrair leitores de outras áreas do conhecimento? Pause o vídeo e tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, né? Olha só, atender as características do público leitor. Porque, olha só a pergunta, no texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal. A maneira como é utilizado aqui a linguagem formal, como é descrita o texto, né? É exatamente para atender as características do público leitor. Cuidado, essa questão é pegadinha. Por quê? Por que vai ser atender as características do público leitor? Reparem o texto, olha o que ele descreve, né? É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento. Entendimento, aqui no caso, né? É o entendimento de si próprio e do mundo que a cerca, olha só. É na linguagem que se reflete a identificação e a diferenciação de cada comunidade e a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, né? Então, ela cita, né? As autoras aqui citam gêneros, graus de escolaridade, né? Olha só. Aqui no caso, se é brasileiro, né, nacionalidade também, né, o alemão, aqui no caso, o holandês, a linguagem que é utilizada, o público também, olha só, se é homem ou mulher, se é idoso, aqui no caso, se é jovem, se é universitário, se é letrado ou se é iletrado, desculpa, aqui no caso, vários, aqui ó, nacionalidade, grau de instrução, então a maneira como o texto é descrito é justamente para atender as características do público leitor, né? As características, ela descreve as características, né? Nacionalidade, gênero, grau aqui no caso de escolaridade. Então, cuidado para vocês não confundirem. Por que não são as outras? Olha só, aqui o principal objetivo são as características. O texto descreve pra gente, né? Por que foi utilizada essa maneira aqui de escrita, né? Como a pergunta descreve a linguagem formal. Porque o texto, né, aqui no caso, ele foi elaborado para atender essas características, aqui no caso, para caracterizar diferentes falares brasileiros. Por que não são as outras? Desculpa.
para atender, aqui no caso a letra C, a C é correta, atender as características do público leitor, né, de quem vai ler o texto, né, aqui no caso, por que é a letra C? Cuidado para não caírem nas pegadinhas, olha só, letra A, estabelecer proximidade com o leitor, tá, beleza, um texto, ele estabelece proximidade aí com o leitor, mas por que não é a letra A, né, olha só. Gente, desculpa, houve um probleminha aqui, mas voltamos. Por que não é estabelecer proximidade com o leitor? Beleza, todo texto estabelece proximidade com o leitor, se a gente for levar em consideração. Vocês vão de concordar comigo aqui no caso, né? Qualquer texto aqui no caso vai estabelecer proximidade com o leitor. Então, por isso que não é a letra A. Ficou aí uma alternativa incompleta, né? Aqui no caso, por isso que não é a letra A. Olha só, atingir, olha só a pegadinha também que vocês poderiam confundir. Atingir aqui no caso, né? Atingir pessoas de vários níveis sociais. Aqui no caso, o texto sim descreve os níveis de gênero, aqui no caso os níveis de escolaridade, mas não é somente isso. Não é somente atingir pessoas de vários níveis sociais, mas sim as características. Perceberam a diferença? Atender às características do público leitor. Então, ele como um todo, o público leitor aqui no caso, com diversas características como um todo, não é somente aqui atingir pessoas de vários níveis sociais. Então, cuidado mais uma vez, para não caírem na pegadinha, tá vendo? Por quê? O próprio texto vai descrever isso pra gente, né? Olha só, quando ele descreve, a linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, jovem ou idoso, universitário ou se é iletrado. Aqui, no caso, várias faixas etárias, né? Olha só, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. Então, perceberam as diversas características aqui que o texto vai descrever pra gente? Por isso que vai ser a letra C. Olha só por que não são as outras. D. Caracterizar os diferentes falares brasileiros. Olha só a pegadinha, né? Os diferentes falares brasileiros, não é esse o objetivo de caracterizar, e sim as características. Então, não confundem, né? Vocês poderiam confundir marcar D. Mas não é somente caracterizar os diferentes falares brasileiros, e sim atender as características do público. Há uma grande diferença aí nessas duas alternativas, em atender as características e caracterizar. Se você caracterizar aqui no caso é uma coisa, você destacar, mas atender é outra, né? Você atender, você solicitar, você, no caso, levar informação. Então, olha a diferença, né? Por isso aqui no caso que também não é letra D, mas é sim uma pegadinha, você poderia confundir e marcar, mas não é aqui no caso somente caracterizar, não é isso. Olha a principal palavra aqui no caso, atender, tá bom? E olha só a letra E. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento. Você também poderia confundir, mas por que não é? Aqui no caso, outras áreas do conhecimento. Que áreas? Poderia ser, aqui no caso, áreas de exatas, né? Outras áreas aqui do conhecimento, mas não especificou qual aqui no caso. E não é isso. Não é esse o objetivo, atrair leitores de outras áreas do conhecimento. É muito além do que isso. Desculpa. Aqui no caso, é muito além do que isso. É atender as características, ou seja, características aqui é algo universal, né? De várias pessoas, aqui no caso, inclui todos. Então, olha a diferença. Por isso que não é somente atrair leitores de outras áreas do conhecimento, mas sim leitores de diversos lugares. Então, por isso que a letra E também ficou incompleta. Então, cuidado. Aqui no caso vai ser a letra C, atender, né? Olha a diferença das palavras. Estabelecer, atingir, caracterizar, atrair. Não, né? Atender. Olha a diferença das outras alternativas, com no caso aqui a letra C. Vai se tratar de atender, por isso que foi utilizado dessa maneira, esse tipo de linguagem, aqui no caso a linguagem formal, pelas autoras, justamente para atender as características do público leitor. Que público? O público diverso, de diversas áreas, não somente áreas do conhecimento, né? Jovem, idoso, homens, mulheres, de vários países, entenderam a diferença? Por isso aqui no caso que vai ser a letra C, beleza? Bom, espero de verdade que vocês tenham acertado, espero que vocês tenham conseguido entender aqui no caso, né? Compreender a questão. E vejo vocês aí nas próximas questões de linguagens. Não deixem de acompanhar as playlists no canal que a gente vai deixar aí para vocês, para ficar bem interessante para vocês acompanharem aí, né, nessa reta final aí nos estudos.
E não deixem de estudar, vejo vocês nas próximas questões, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal também. Um abraço e até mais!